Vamos lá, tá ficando legal. Quem mais tem perguntas? Acho que todo mundo concorda com a questão de a gente estar contribuindo com a política de forma, por exemplo, como movimentos, como o seu trabalho e tal. Mas hoje eu acho que existe um conflito muito grande dentro da igreja em relação à interação do cristão na política partidária, seja em candidatura, apoio a partido, e filiação a partido, etc. e tal. E muitos caras também que às vezes usam esse meio cristão e esse nome cristão para se popularizar dentro das igrejas, se candidatar, usar disso e depois chega lá e usa isso para interesses pessoais. Quero ver qual a visão de vocês a respeito disso. Obrigado. Há a possibilidade do cristão entrar na política partidária e fazer algo de relevante? Acho que não só há, como deve-se, né? Todo lugar tem que ter cristão. A luz só brilha onde é a escuridão, mas eu acredito, particularmente pela convivência com alguns desses cristãos, que é uma das missões mais difíceis, né? O lugar é um deserto bem complicado. Mas acho que o Igor falou sobre isso de manhã. O nosso posicionamento não deve ser de dominação. A igreja não tem que dominar sobre o Estado, né? Quando fez isso, deu muito errado, a gente sabe muito bem da história. Acho que é o Luther King que tem uma frase que a gente deve estar como consciência do Estado. A igreja deve ser como consciência do Estado, né? Ela não deve ser completamente submissa e agir como se não tivesse um Senhor sobre ela, mas ela também não deve dominar sobre o Estado, né, enquanto igreja. Deve ser consciência do Estado. Então, acho que, enquanto instituição, igreja, instituições, a igreja não deve se relacionar institucionalmente falando com os partidos políticos, com o Estado, em apoios claros. Principalmente em campanhas eleitorais. Agora, em aconselhamentos, em acompanhamentos de políticas, é fundamental. Agora, o cristão que quer se envolver na política, ele não pode perder a perspectiva do reino de Deus em momento algum, né? E qual for a sua ideologia, qual for a sua caminhada nos movimentos sociais para a chegada nos partidos políticos, tudo isso deve estar envolto na sua vivência cristã, né? E é uma caminhada difícil. E oremos pelos nossos irmãos que estão nessa caminhada, né? A gente tem que acompanhar, não joga o irmão no meio da cova dos leões e deixa ele lá e fica apontando o dedo, não, né? Aqueles que já se corromperam, há o nosso papel de denúncia, de profetismo, né, para dentro da igreja. Vamos lembrar que o papel dos profetas no Antigo Testamento é de denúncia do mal para dentro do povo de Israel. Raras vezes é para fora, né? E anúncio da esperança, né? Isso. Eu acho que tem um sintoma contemporâneo que atingiu o Brasil, mas que não é uma exclusividade do Brasil, que é uma espécie de esgotamento da forma partido de fazer política. Existe, por exemplo, nas manifestações sempre ficou muito claro que o partido não me representa, etc. Se a gente pegar alguns exemplos contemporâneos, por exemplo, da crise europeia que atingiu há alguns anos alguns países de maneira muito agressiva, a Grécia, Portugal. Aí a gente pega o exemplo da Islândia, que é quase perto das Ilhas de Gelo lá, um país muito pequeno, mas quando a Islândia entrou na mesma crise, uma crise bancária, e o governo então se viu na iminência de pagar a dívida ou não, o que o presidente da Islândia fez? A Islândia não é uma empresa, a Islândia é um país, então nós vamos abrir um plebiscito para o povo, para saber se o povo vai pagar ou não a dívida. E o que aconteceu? O povo deu calote, os bancos quebraram e a Islândia foi um dos primeiros países a sair da crise. A Islândia fez uma nova constituição recentemente e ela se tornou uma espécie de exemplo de como uma sociedade política contemporânea pode se organizar para além das formas partidárias. Isso no Brasil, é claro que então a gente vai abandonar os partidos, nem quem defende esse tipo de coisa contemporaneamente no Brasil se desassocia dos partidos políticos, conquanto existe uma valorização de outros meios de se fazer política. O Igor falou sobre isso mais cedo hoje, que foi as redes sociais proporcionam esse diálogo. Eu, particularmente, tenho uma restrição quanto às capacidades que a rede social tem
para a gente desdobrar isso. Às vezes até você pode contemplar isso. Agora, quando um cristão entra no jogo político, ele tem não só que estar consciente dessas coisas, como também de perceber que ele não faz política na República Separatista Evangélica do Brasil. Ele representa o povo brasileiro. E então ele não é o presbítero da igreja dele, nem o pastor da igreja dele. Isso é uma maravilha, porque a nossa Constituição prevê que a igreja é uma instituição privada. É por isso que o pastor pode colocar em disciplina um membro e acompanhar essa disciplina espiritual sem que ele processe o pastor e sem que ele leve o pastor à justiça, porque é um ambiente privado. Agora, ele não pode fazer isso no espaço público. E parece que o brasileiro não entende isso. Existe uma política um grupo, é claro que não pode generalizar, mas existe majoritariamente uma bancada que pressupõe e prioriza uma moralidade dos costumes à luz cristã para toda a população. Isso é muito problemático. Igor? Bom, é bem breve, acho que vocês falaram bem o que estava precisando ser dito. Eu só ia falar um pouquinho sobre o tipo de democracia que nós temos no Brasil, que a gente, por causa da nossa pouca educação política, a gente está acostumado com democracias representativas. É como se a participação democrática acontecesse só na instância da representação. Eu acho que está aí o sintoma, o resultado dessa frustração nossa em termos de representação, que o ano passado foi esse o problema, né? A gente teve uma crise de representação, isso foi sintomático. É que, na verdade, nossa sociedade civil precisa ser mais engajada em termos de participação política. A gente precisa fazer uma política, o pastor falava isso comigo agora há pouco, uma política de baixo para cima, né? E a gente fica muito assim, de cima para baixo, política só de cima para baixo. Não, a gente tem que fazer uma política de baixo para cima, o profetismo, a denúncia, né? A gente tem que acompanhar as políticas públicas, tem que monitorar como o dinheiro público está sendo aplicado. Isso tem que partir daqui, da sociedade civil, dos movimentos sociais, da igreja, das comunidades, da universidade. A gente tem que começar a fazer pressão a partir dessas instâncias. E por isso que eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver uma cultura mesmo de política representativa. No caso da política partidária, apesar dessa crise nossa de representação, ainda acho que não tem muito jeito de fazer política também fora da representação política, não. Ela é importante ainda, a política partidária ainda é o que funciona em muito sentido, e o fato da gente ter problemas com a política partidária não significa que não seja ainda o melhor meio para se fazer política em termos democráticos, é um dos melhores meios. O que a gente precisa ter, eu acho, é alternativas partidárias também, está faltando mais opções, assim. Eu acho que está todo mundo nesse clima agora. Está todo mundo nesse clima agora. Está faltando partido, não tem mais partido. Com quem que a gente vai votar e tal? Eu acho que precisa de partidos mais criativos, iniciativas políticas mais flexíveis, alternativas. Vou dar um exemplo, não estou falando que é a melhor opção, mas eu acho que é curioso pensar, por exemplo, a ideia de rede, por exemplo, que a gente teve agora com a Marina. Não estou falando que é a melhor opção, que a Marina não é isso não. Eu estou falando que a ideia, pelo menos, foi vanguardista nesse sentido, de pensar uma coisa orgânica, de conexões por causas que são super ideológicas em muitos pontos, né, e que não está reduzida a questões ideológicas. Ela puxou, não, a gente tem um problema de sustentabilidade, tem um problema de representação política, então vamos juntar essas causas e montar uma rede que está preocupada com isso. Legal, isso é uma iniciativa interessante, ainda bem, pena que não deu muito certo, né? Exatamente, também teve esse problema que não vou discutir agora do pragmatismo político, mas enfim, é uma ideia interessante, a gente tem que pensar isso como possibilidade. Vamos lá. Sim. Só nisso que o Igor está falando, a gente não pode esquecer que a nossa democracia não tem nem 30 anos. A gente está aprendendo a ser democrático, né? E é importantíssimo isso que o Igor falou, da gente precisa ser sociedade democrática. A gente aponta o dedo para os partidos políticos como se eles fossem os culpados de todos os problemas do país, mas não é assim, né? A gente tem que entender, e eu fiquei muito preocupada nas manifestações quando houve aquela rejeição a bandeiras partidárias, porque há partidos políticos que estão nos movimentos sociais há anos nesse país, né? E estão fazendo política de rua, política de formação há muitos anos. E a gente não pode abrir mão dos partidos políticos se a gente quer, de fato, uma democracia, né, realmente participativa e de formação consciente.